Parente de um homem morto. É isso? Pois é, a gente volta a conversar aqui com a Alane, ela que se emocionou agora, porque nesse momento chegaram as imagens de vídeo monitoramento que mostram o momento exato em que o tio dela recebe essas facadas e que, inclusive, o autor, né, o Edmilson, depois ele volta tranquilamente para casa. Uma versão completamente diferente do que ele falou no dia que foi prestar depoimento na delegacia, inclusive também que a mãe dele alegou e que consta em inquérito, né? Agora a imagem já chega com a prova completamente diferente. Eu vi que você ficou bastante emocionada em ver essa cena, realmente uma cena forte, que não é fácil ver a frieza que este homem agiu. Eu não tinha visto ainda as imagens do vídeo, justamente porque eu não queria colocar nenhum tipo de emoção, porque o que eu quero aqui é justiça. Mas diante dessas imagens não tem como você não se emocionar, não tem como você pensar uma frieza dessa. Ele sai, já empurra meu tio já se descontrola, ele dá a primeira facada, meu tio tenta ali virar, ele dá a segunda facada, depois ele dá a terceira e simplesmente ele volta para dentro de casa. Uma parte mentirosa, porque nos depoimentos da família dele tem dito que a mãe dele fechou o portão e não deixou mais ele entrar dentro de casa. Isso é mentira. A mãe dele deixou ele entrar, tá aí as imagens, tá aí a filmagem para todo mundo ver, tá entendendo? Inclusive para o Ministério Público, se precisar se manifestar novamente, para o juiz, para precisar ver se ele ainda não teve tempo de abrir, né? Ele abre essas imagens, ele veja essa frieza que existe de um assassino que está dentro de Paulo Afonso ou fora, ou seja, lá onde quer que esteja, certo? Em questão das ameaças, eu botei um telefone aí e esse telefone vai continuar, porque ele não é homem. Se ele estiver me assistindo, ou no dia que ele me assistir, eu digo logo a ele não é homem. Porque se ele fosse homem, ele não mandaria mensagens, ele não mandaria o filho dele, tá tentando ameaçar. Agora, uma coisa eu tenho a lhe dizer, publicamente. Você só vai se livrar se você abrir uma terra no chão, entrar dentro e botar a terra em cima. Caso contrário, eu vou lhe procurar e eu vou lhe achar. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Depois que isso aconteceu, né, do dia 23 de fevereiro, ele voltou a fazer ameaças à família, ele chegou a entrar em contato? Entrou em contato com a delegada, com a advogada, não vou dar nome porque ela não está rolada ainda no processo. Falou no telefone que está divulgado nas redes sociais. O filho dele encontrou a filha do meu tio com a esposa no mercado lá dentro de Paulo Afonso, ficou em cima da moto amedrontando. Eu já não tenho mais medo de nada, graças a Deus, eu só tenho medo dos castigos de Jesus. Então, uma coisa eu vou dizer, ele continuou ameaçando depois, agora ele é fraco, porque se ele fosse homem, ele não matou, ele chega dentro da delegacia e ele assume o crime dele. Mas eu estou aqui, Zé, para pedir, por favor, que isso chegue dentro de Paulo Afonso e que, pelo amor de Deus, juiz, decrete a prisão desse homem. Porque eu estou vendo o senhor ter que decretar uma outra prisão e não é a dele. A família ainda assustada, né, com isso, né? Porque ficar recebendo nessas ameaças veladas, vocês chegaram a registrar um boletim de ocorrência depois disso? Não cheguei a registrar boletim de ocorrência nenhuma, porque não tenho medo dele, não vou atrelar isso à minha família e espero estar um dia cara a cara com ele. Esse é o meu maior desejo do mundo. Não vou, porque eu já entendi que a polícia, não é que eu estou desmerecendo a polícia, não. Existe uma hierarquia e ela não pode fazer nada se não vier lá de cima. Ela só pode chegar, prender, levar para a delegacia, chegar lá e eles que resolvem. Então a polícia não tem nada a ver com isso. A polícia faz o papel dela, muito pouco, quando pode, quando tem como fazer. Mas vem de uma hierarquia que está lá em cima. Se lá em cima não resolver ou não fizer por a gente, não adianta. Não vai ser resolvido por polícia nem por ninguém, não. Agora, sua irmã tem um filho com ele, uma filha. E como é que está sendo essa relação com a criança? Ele está cumprindo com a obrigação de pai com essa criança? Não está cumprindo. Inclusive, entramos sexta-feira foi favorável, entramos com pedido de alimentos, foi favorável e... deram o juiz da vara, né, de alimentos, ele deu aí um prazo de 15 dias para ele se manifestar,
para saber como é que vai ser feito essa questão. Mas até hoje não deu nada, não entrou em contato e está foragido, está totalmente foragido. E eu gostaria muito que as fotos dele, eu mandei algumas fotos, fossem todas postadas aí. Peço, por favor, onde vocês verem esse homem, aqui, aonde quer que seja, que vocês estiverem me vendo falar que é uma meu Deus, que é uma sobrinha, que é uma filha, que é uma mãe que está desesperada. Eu peço a vocês, denunciem, liguem para esse telefone, liguem para o 190, denunciem. Se a polícia não fizer, a polícia que eu digo, o Ministério Público, a Justiça não fizer, então vamos a gente fazer, vamos tentar prender, vamos tentar pegar. Vamos, é o que eu peço a vocês, porque é a única forma que está sendo resolvida nesse mundo hoje. É quando a gente faz. É quando a gente faz. Você tem feito, né, corrido atrás até o Ministério Público, buscado também essas provas, né? Porque essas imagens que chegam hoje, por mais difícil que tenha sido para você assistir esse vídeo, mas é mais uma prova, né, de que a família está lutando pela sua justiça. Não, essas imagens, ela já está no processo. Não só essas, como tem várias imagens. Tem várias. Só que eu não tinha, eu só quis ver algumas fotos. Eu não quis assistir o vídeo, porque eu sabia que ia me impactar de uma forma muito grande. Meu tio, meu Deus do céu, toda quinta-feira trabalhava no transporte de Paulo Afonso. Toda quinta-feira vinha de lá para cá, ia para minha casa. Minhas filhas chamam ele, né, de avô. Você sabe, então você sabe o que é você? Por nada, gente. Não podia pagar. Eu costumo dizer, não pode pagar. Paga de 10, de 20, de 50, de 30. Não tenho como pagar agora, estou desempregado. Mas matar. E se fosse ele que tivesse matado, mas não matar um inocente, matar uma pessoa que deu a mão no momento que ele precisou. Uma pessoa que estava dentro da nossa casa. Eu tenho um vídeo aí, inclusive, que eu pedi para Record. Ele dentro da minha casa, morto de bêbado, levou uma queda da cadeira e foi o meu tio que deu a mão, pô. Meu tio deu a mão ao assassino dele. Isso é revoltante, isso é gritante. Isso é algo assim que não tem como, não entra na cabeça de qualquer ser humano. É por isso que realmente o mundo tá como tá. Você tinha uma boa relação, né, com o seu tio. Conta como é que foi a última vez que vocês estiveram juntos, que ele esteve aqui em sua casa, em Salvador. Então, a última vez foi em janeiro, na verdade, quando eu estive em Paulo Afonso. Porque eu fui criada pelo padrasto e minha irmã gêmeas. A gente não tinha conhecido meu pai. E 37 anos meu pai apareceu, pediu perdão, eu perdoei, claro. E aí eu fui até Paulo Afonso para conhecer meu pai. E ele estava ali e fez toda aquela comigo, né? E ele sentou do meu lado um pouco triste. E ali eu lembro de ter perguntado a ele, ter dito assim, você tá triste? O que é que tá acontecendo? Ele disse, não é nada não. Aí passou. Quando foi na quinta-feira seguinte, ele esteve aqui em Salvador, esteve na minha casa, aí ele virou para mim e disse, Alane, eu quero te pedir, acho que isso é uma das minhas maiores dores, é por isso que eu tô correndo tanto, porque ele disse, se algo acontecer comigo covardemente, não deixe impune. Ali é como se ele soubesse, ali é como se ele sentisse, sabe? E eu não, titio, todo mundo conhecia ele por titio, porque eu e minha irmã chamam ele de titio. E eu disse, não, titio, fique em paz, não vai acontecer nada. A gente vai resolver da melhor forma. O seu dinheiro que ele tinha separado da esposa, há um ano mais ou menos, ele estava batalhando por uma casa, por uma estadia, então ele necessitava desse dinheiro. Então eu ali, não, o que precisar, vou te ajudar, a gente vai te ajudar de todas as formas. E ali foi aquele último momento, eu abracei, sempre abraçava, ele sempre dava um beijo na minha cabeça. E assim, é algo assim que... Quando você soube do que tinha acontecido? Foi um choque. Eu confesso a vocês que eu imaginava tudo na minha vida. Eu só não imaginava isso. Eu estava no domingo assistindo eu gosto muito de assistir Netflix, documentários. Eu estava assistindo um documentário daquela irmã, daquele lutador que sumiu e nunca apareceu. E eu estava ali, o telefone tocou, quando eu olhei era minha irmã mais nova. Eu tenho uma irmã mais nova, que é a filha do meu padrasto, e ela me ligou. E eu retornei para ela. Quando eu retornei, eu lembro muito bem dessa frase. Eu disse, oi Alice, o que foi? Ela disse, Ed matou titio.
Essa foi as últimas palavras que eu consegui escutar, porque ali eu já não consegui escutar mais nada, ali eu já gritei, ali é um desespero que só quem sabe. Eu acho que essa dor, só quem já passou. Só quem sabe é que eu posso contar, eu posso falar, eu posso dizer, mas eu acho que só quem sabe, só quem já passou pode entender o que eu estou passando nesse momento, o que minha avó está passando, o que a mãe dele, o que minha mãe, o que minhas irmãs, só a gente pode falar. Por isso você decidiu honrar, né, com o último pedido dele. Porque eu não imaginava, porque se eu imaginasse, ele sempre foi muito, muito inteligente. Eu morei em Salvador desde muito nova, e ele sempre dizia, para onde você for, você não vá só. Sempre dizia, nunca ande só, nunca vá só. E aí eu disse, poxa, ele me ensinou tanto e ele foi só. Porque ele poderia ter chamado um amigo, ele poderia ter chamado alguém, né? O meu padrasto, que é meu pai, né? Poderia ter chamado, mas ele não, ele foi só. E ele dizia assim pra mim, Alane, ainda que você vai na esquina, você vai qualquer, nunca vá só, chame alguém para ir com você. E eu não ando só é de mim. Então, e ele nesse dia ele foi só. Eu fico me perguntando, poxa, ele ensinou tanto e não fez. Agora a gente vai, viu, Zé, seguir acompanhando este caso para ver, né, esse desejo dessa família de que a justiça seja feita. Volto com você. Minha senhora, pode demorar e a justiça vai ser feita. Demora 1 ano, 6 meses. Agora, eu acredito muito naquele lá de cima. Quem faz aqui, paga aqui, de uma forma ou de outra. Acredite, quem faz aqui, paga aqui. Pode ter certeza e a gente está com a senhora aí, tá?